Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Esta é mais uma conferência do Conselho Estratégico Nacional do PSD. O tema hoje é o combate às desigualdades no âmbito específico desta crise da Covid-19. Eu queria agradecer a Catarina Rocha Ferreira pela moderação e depois agradecer aos nossos 4 oradores, à Clara Marques Mendes, que coordenou o programa de emergência social do PSD, que foi apresentado há cerca de um mês atrás, pouco menos de um mês atrás, e agradecer também a presença do António Tavares, do Eugénio Fonseca e do Jorge Bravo. O debate hoje, obviamente, é sobre um tema que é extremamente premente na sociedade portuguesa, o combate às desigualdades. Portugal é um país bastante desigual, infelizmente, mas esse problema estrutural da sociedade e do país está a agravar-se e vai-se agravar, infelizmente, com a crise económica e com o impacto que esta pandemia teve e está a ter e terá nos próximos tempos. E, portanto, eu termino a minha intervenção aqui agradecendo mais uma vez aos 5 membros deste painel. Irei seguir a conferência pelo Facebook e desejo-vos uma boa conferência e mais uma vez muito obrigado pela vossa participação. Obrigado, boa noite. Obrigada, Joaquim. Boa noite a todos. A conferência de hoje, como já foi dito, é sobre as desigualdades sociais, um tema que nos é muito caro. Desigualdades já existiam, porém agravaram-se com a pandemia da Covid-19. Se já era um assunto prioritário, tornou-se urgente. A Assembleia da República já tinha aprovado, a 4 de julho de 2008, a Resolução 91, em que declara solenemente que a pobreza conduz à violação dos direitos humanos. Segundo os dados da OCDE, Portugal é um dos países desenvolvidos onde é mais difícil sair da pobreza, tendo que levar várias gerações até chegar a um salário médio. E há poucos dias, o Conselho Social Nacional da Rede Europeia da Pobreza escreveu uma carta aberta aos poderes políticos com um apelo às autoridades do país para inscrever o combate à pobreza como primeira prioridade. Aliás, essa carta tem uma afirmação interessante e que deixo aos nossos convidados. A pobreza não mata apenas os pobres, acaso ela matará também a democracia. E por isso a conferência de hoje é particularmente relevante. Temos muitas questões que por vezes nos distraem, mas esta é, a meu ver, uma das questões mais graves que o nosso país enfrenta. Como já deixei uma afirmação, agora deixo uma questão aos nossos convidados desta noite. Nos últimos tempos tem-se falado muito em racismo sistémico, mas no nosso país não temos mais um problema de pobreza sistémica e nesse âmbito como é que conseguimos garantir uma política social solidária com uma ação multidisciplinar integrada junto das famílias e que combata os problemas estruturais que estão na origem da pobreza, ao invés de se limitar e de se reduzir essa ação a uma mera distribuição de recursos. Para responder a estas questões e para nos falar melhor sobre a melhor forma de se combater as desigualdades e sobre as melhores medidas para se combater as desigualdades, eu deixo esta noite um painel muito interessante. Jorge Bravo, da Nova INS, e Eugénio Fonseca, da Caritas, António Tavares, da Casa da Misericórdia do Porto, e Clara Marques Mendes, da Assembleia. E ter questões para colocar, agradeço que se inscrevam aqui na página do Facebook e após a ronda de intervenções iniciais colocaremos as vossas questões. E começo por dar a palavra a Marques Mendes, para nos explicar quem colocam estas medidas para a área social a melhorar o impacto das famílias portuguesas. Não se está a ouvir a Clara. Está ativo? Já está ativo o som? Tá. Obrigada, boa noite. Estava eu a dizer que eu vi algumas partes com alguma dificuldade, não sei se o problema era meu,
mas de qualquer maneira deu para perceber o essencial. Eu, antes de mais, antes de começar a falar um pouco sobre o tema que aqui nos traz esta conferência, naturalmente quero agradecer ao professor Joaquim Sarmento e que é presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, agradecer o convite e naturalmente felicitar por a organização desta iniciativa, sobretudo com este tema. Cumprimentar também os meus colegas oradores, se é que me permitem assim, e dizer que, de facto, nós estamos a viver atualmente um problema gravíssimo e que tem vindo a acentuar aquilo que já existe, que é o problema que a Catarina acabaste de referir há pouco, que é a questão da pobreza e das desigualdades sociais. Eu, na minha intervenção, vou-me cingir essencialmente naquilo que tem sido este período de pandemia, este período de estado de emergência e de estado de calamidade e aquilo que tem sido a atuação do PSD e as linhas orientadoras do PSD. Dizer que, de facto, como referi, este é um problema que se está, infelizmente, a acentuar, o problema da pobreza e das desigualdades sociais, e, portanto, se numa primeira fase houve necessidade de tomar medidas mais conjunturais para acorrer às necessidades mais emergentes face àquelas que foram as decisões, designadamente do confinamento, para fazer face às dificuldades que as famílias iam viver, nós rapidamente percebemos que as consequências da pandemia iriam fazer-se refletir no tempo. E, portanto, o PSD tem adotado uma postura de colaboração com o Governo, tem estado a colaborar no sentido de apresentar medidas e sugestões, mas sempre com uma atitude de fiscalização e, sobretudo, de sempre que o Governo não vai ao encontro daquilo que nós, PSD, consideramos essenciais, o PSD não desiste de defender os interesses dos cidadãos e das pessoas e, portanto, foi o que aconteceu exatamente até com os trabalhadores, os sócios gerentes das empresas, que numa primeira fase o Governo nem os pretendia contemplar e nós insistimos bastante com esta questão porque entendemos que era uma situação de facto injusta e felizmente estão contemplados, não exatamente nos moldes que o PSD tinha apresentado, mas foi um avanço que consideramos importante. Mas, como referi, o PSD entende que as medidas são insuficientes e por isso tem vindo a chamar a atenção e apresentou um conjunto de propostas, e propostas essas que é para fazer face às necessidades que infelizmente se estão a fazer sentir na sociedade e que também infelizmente se vão refletir no tempo. E destas medidas que o PSD apresentou, deste conjunto de 26 medidas que o PSD apresentou, poderemos dizer que se dividem em três áreas essenciais, tudo dentro da área, também da área social, do apoio às famílias, mas tem medidas diretamente ligadas ao setor social e solidário, e aqui deixar uma nota a dizer que o setor social e solidário tem que ser respeitado. O PSD exige esse respeito há muitos anos e nós verificamos que há aqui determinados aspectos que o setor social e solidário dá respostas sociais essenciais à sociedade, faz um trabalho extraordinário com a comunidade, chega aonde o Estado não consegue chegar e depois o Estado não trata com o devido respeito, permitam-me que diga desta forma, porque nós entendemos que quando o Estado contratualiza serviços com o setor social e depois não paga estes serviços, nós entendemos que isso não é respeitar devidamente e reconhecer devidamente o setor. E, portanto, temos um conjunto de medidas direcionadas para o setor social e solidário, temos um conjunto de medidas mais direcionadas para as famílias e depois um conjunto de medidas também que nós chamamos de medidas mais estruturais, porque são medidas que naturalmente se vão ter que fazer refletir mais no tempo, porque como foi aqui referido e bem, o problema da pobreza e das desigualdades não é apenas um problema conjuntural, é um problema estrutural que naturalmente foi agravado agora com esta situação. Para não ser exaustiva, e porque também não teria tempo nos 9 minutos que me foram concedidos, eu vou falar de algumas dessas medidas em cada uma das áreas que mencionei. No que diz respeito ao setor social e solidário, desde logo o PSD refere que é fundamental que o Estado pague as dívidas ao setor social e solidário no âmbito da saúde.
Nós sabemos que muitas vezes o Estado, por incapacidade da resposta, contratualiza serviços, e bem, nós somos a favor disso, contratualiza serviços no âmbito da saúde com estas instituições e depois as instituições prestam os serviços, mas não recebem o valor. Isto naturalmente afeta o funcionamento das instituições e naturalmente tudo isto se vai repercutir naquilo que são as respostas sociais que são dadas pelas instituições. Portanto, entendemos este aspecto como fundamental. Um outro aspecto que nós até temos um projeto de resolução apresentado refere-se com o fazer refletir o aumento do salário mínimo nos acordos de cooperação com o setor social e solidário. É uma matéria que já nos tem vindo a ser chamada a atenção aos vários partidos na Assembleia da República e, portanto, nós entendemos que o Governo deve fazer uma atualização dos acordos de cooperação que tem com o setor, fazendo sempre refletir o aumento que é feito no salário mínimo nacional na atualização deste acordo. Um outro aspecto ainda, também de certa forma direcionado para o setor social, mas naturalmente que é para ajudar as pessoas, tem a ver com a reativação da rede de cantinas sociais que o PSD propõe, porque nós entendemos que foi um aspecto que funcionou bem num período difícil, mas que funcionou bem, o Governo tem um modelo diferente e que nos tem sido relatado que não é tão eficaz e, portanto, nós insistimos que deveria ser reativado este modelo de cantinas sociais na modalidade até de takeaway e, portanto, é uma outra das nossas propostas. Temos ainda propostas mais direcionadas para a família e aqui desde já dizer que uma delas era a prorrogação do layoff simplificado, nós já soubemos que o Governo já prorrogou até julho o layoff simplificado, o Governo anunciou que a partir de agosto haverá um novo layoff, portanto vamos aguardar e que será até ao final do ano, portanto o nosso objetivo era que o layoff, e porquê o layoff? Porque o layoff, como sabemos, tem sido uma ajuda muito importante para garantir postos de trabalho, estamos a falar de rendimentos, estamos a falar é evidente que há uma perda de rendimentos por parte do trabalhador, mas é uma forma de ajudar a garantir postos de trabalho e, portanto, nós também sabemos que o desemprego é o grande causador das desigualdades sociais e, portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer para mitigar, para ajudar nestes efeitos, portanto, nós até entendemos que o layoff é prorrogado por mais tempo, até ao final do ano, e para aquelas empresas que preenchem os requisitos, designadamente as que ainda estão encerradas e as que tenham as limitações na sua atividade. Agora que o Governo vem a legislar com um novo layoff, mas esta foi uma medida que nós propusemos. Propusemos ainda um subsídio de caráter eventual às famílias, que nos parecia um aspecto muito relevante, no sentido que era um subsídio que era criado especificamente para acudir a quem, nesta fase de pandemia, ficou sem quaisquer rendimentos. Não é propriamente não teria propriamente uma condição de recurso, mas todas as famílias que ficassem comprovadamente sem rendimentos durante esta fase de pandemia e que necessitassem de um apoio designadamente para ajudar a pagar rendas, não é moratórias, é um subsídio que iria ajudar a pagar rendas, ajudar a pagar os equipamentos necessários para os filhos poderem ter os computadores e os meios necessários para assistirem às aulas para as escolas e um conjunto de necessidades básicas das famílias. Uma outra matéria ainda dirigida às famílias e que está relacionada também com o emprego é que nós entendemos que as políticas ativas de emprego. Nós estamos a ver o desemprego a crescer de forma exponencial e eu volto a reiterar que, de facto, o desemprego é um grande causador das desigualdades, principal responsável pelas desigualdades sociais e, portanto, é fundamental que o Governo faça aqui tenha aqui uma atenção especial nas medidas ativas diretamente direcionadas para ajudar as empresas a contratarem e também a formação profissional. Nós já antes da pandemia tínhamos alertado para este problema, que é o seguinte: há determinadas localidades do nosso país, há determinados setores de atividade que estão mais em determinadas localidades do país, que se queixam muito que, apesar de haver desemprego, não têm mão de obra. E, designadamente, o setor metalúrgico refere-nos muito a essa questão. Nós já desde a anterior legislatura que vimos a pugnar por esta necessidade de haver uma maior articulação entre a oferta formativa e aquilo que é
são as necessidades do mercado de trabalho e, portanto, esta articulação tem que existir. Já percebi, Catarina, que já cheguei ao meu limite, vai ser só mais dois pontos, mas dizer que para nós é essencial que o Governo dê mais atenção a esta situação, porque de facto o desemprego está a agravar-se de forma preocupante e nós não podemos ficar parados. Relativamente às medidas mais estruturais, gostaria apenas de dizer aqui que o PSD tem uma grande preocupação com o reforço do serviço de apoio domiciliário face à nossa demografia. Nós entendemos que tem de haver uma maior atenção, um maior cuidado, um maior reforço deste serviço de apoio domiciliário. Por um conjunto de propostas que diz respeito à Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, bem como ao abono de família, no sentido de alargar o âmbito da atribuição do abono de família, havendo até uma majoração a partir do segundo filho. E, portanto, são estes um conjunto de medidas que o PSD entende, algumas delas já estão refletidas naquilo que foi este orçamento suplementar, algumas delas vemos com bom grado. De qualquer maneira, nós não queremos desistir de continuar esta linha que nós entendemos que é fundamental, que é muito importante para acudir àqueles que mais precisam, para ajudar a combater a pobreza e a desigualdade. E peço desculpa pelo meu tempo. Muito obrigada, Clara Marques Mendes. Passava então agora a palavra ao António Tavares para nos dar os seus pontos de vista sobre esta temática e, nomeadamente, como é que vamos combater as desigualdades sociais agravadas com esta pandemia. Não está a ouvir som. Continuamos sem ouvir som. Julgo que começou a ouvir som. Está-me a ouvir agora? Está-me a ouvir? Estamos a ouvir bem, obrigada. Estamos. Eu estava a fazer os agradecimentos a todos os colegas do painel e também ao convite que o Joaquim Sarmento me fez e tentar ser sintético nesta questão do tempo e também, de certa maneira, o objetivo. Em primeiro lugar, a questão de se a pobreza mata a democracia, eu acho que a resposta é claramente, pode não a matar, mas enfraquece de certeza. E nós vimos que das desigualdades que nesta crise do Covid-19 nasceram, tivemos desigualdades etárias, porque envolveu os idosos, crianças, deficientes, que têm menos armas do que outros dos nossos concidadãos para enfrentar esta crise. Desigualdades económicas, porque o desemprego é dos grandes problemas com que já estamos a ser confrontados. Desigualdades financeiras, com impacto também nas poupanças das famílias, e desigualdades na destruturação das famílias, na questão talvez das desigualdades que esta crise nos trouxe, para alguns dos problemas que temos em cima da mesa. O primeiro é o envelhecimento da sociedade europeia, e nomeadamente da sociedade portuguesa por força da razão. Depois, a nova regulação da vida familiar. Hoje, a estrutura da família é completamente diferente da que já foi noutros tempos. Temos também o impacto do confinamento. O que nós estamos a assistir nos últimos dias mostra-nos claramente que o confinamento teve implicações no comportamento das pessoas. Bom, isto inevitavelmente vai mexer com as questões das desigualdades. E se juntarmos a isto que da parte do poder político nós vimos que muitas vezes a decisão, isto é, onde estava a liderança e onde estava o poder, não foram sinónimos. O poder nem sempre correspondeu a lideranças eficazes. Veja-se o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos. Foram países que mudaram várias vezes a sua própria estratégia. E, ao mesmo tempo, também aquilo que eu chamaria o risco. Um sociólogo alemão, Ulrich Beck, falou muito sobre a sociedade do risco, e eu acho que nós estamos
nessa sociedade do risco. Eu acho que nós estamos a chegar a 1984, embora estarmos em 2020, e isso também tem impacto na maneira como olhamos para estas questões das desigualdades. E depois a incerteza, porque as pessoas neste momento estão com muita dificuldade de encontrarem referências de esperança. Há claramente uma ausência de referência de esperança. O facto da vacina nunca mais surgir, o facto dos retrovirais ainda serem muito incertos, isso tudo leva a um novo impasse. E nós estamos a viver exatamente neste momento um novo impasse com a permanência do vírus. Ou seja, não conseguimos ultrapassar, estamos a gerir mal o nosso desconfinamento. Bom, para permitir aqui o debate e a intervenção dos outros colegas, eu gostava de colocar 2 ou 3 ideias em cima da mesa sobre esse combate das desigualdades. A primeira é claramente a necessidade de pensarmos num novo contrato. Tem que haver aqui um novo contrato social, um contrato que tenha implicações na forma de relação dos cidadãos com o Estado. E aí a economia social pode dar o seu contributo, porque a economia social tem aqui um papel decisivo, como vamos ver, de certeza absoluta neste debate, na articulação com o Estado, porque ele é complementar ao Estado, ele não é concorrente do Estado. A economia social não é concorrente do Estado, é complementar ao Estado. E há aqui áreas, que é aquelas que fazem a ligação entre o setor social e a saúde, que vão ter que ser pensadas de uma forma diferente. Estamos aqui a falar num novo paradigma, numa nova forma de abordagem, isto é, esta nova forma de sermos mais solidários. Nós temos que acabar, muitas vezes, com a subsidiodependência, com a introdução de fatores no relacionamento entre o cidadão e o Estado que acabam por ser prejudiciais, muitas vezes, e viu-se, por exemplo, isso aconteceu na questão da educação, na falta na ausência de meios informáticos, de computadores, para que os jovens pudessem ter acesso, no mesmo ponto de igualdade com outros jovens, no acesso ao sistema educativo. E, portanto, vamos ter que saber gerir este novo normal. E deixem-me só deixar 2 notas para concluir, que a primeira é o próprio modelo de estrutura do governo terá que ser alterado. Tal como se acontece hoje em Inglaterra, na Alemanha, em que temos já áreas vocacionadas para o chamado healthcare, isto é, os cuidados de saúde, que não tem nada a ver com a saúde propriamente dita, ou com a gestão de saúde, e que é a ligação entre a área social e a área da saúde. Há muito desperdício no sistema, as camas sociais que estão nos hospitais de Serviço Nacional de Saúde são muito caras e ficaram ainda mais compactadas com esta crise e as desigualdades, porque essas pessoas não têm hoje condições para regressar a casa, não têm condições, é preciso aumentar os meios do apoio domiciliário, não é com a institucionalização que vamos resolver os problemas, portanto vamos ter que ter aqui uma nova articulação entre a segurança social e a saúde ao nível governamental. Não falo no Ministério dos Assuntos Sociais, não falo na necessidade, tal como existe uma Secretaria de Estado da Juventude, por exemplo, porque não, algo que possa olhar para as políticas públicas do envelhecimento. E aqui chegamos às novas políticas sociais de terceira geração. Eu acho que é tempo de começarmos a pensar noutros apoios, noutras políticas que são necessárias para resolver os problemas que muitos dos nossos concidadãos têm. Terminava dizendo que eu acho que esta crise pode ser uma oportunidade se eventualmente o apoio da União Europeia se vier a materializar, em pensarmos também de uma forma diferente este tipo de apoios às pessoas e a todos aqueles que precisam, porque esta foi uma crise, e é uma crise muito dura, e ao contrário da crise anterior em que todos sabiam que o inimigo era a Troika, aqui ninguém sabe quem é o inimigo porque o vírus não é facilmente aceitável. Obrigado. Muito obrigada, António Tavares. Pedia ao Eugénio Fonseca que, além de se pronunciar sobre o que foi dito, nos falasse também sobre a Estratégia Nacional que a Caritas Portuguesa lançou no passado dia 11, com o objetivo de inverter a curva da pobreza. Portanto, passo a palavra ao Eugénio Fonseca. Boa noite, quero agradecer a oportunidade de poder estar convosco e de me associar a esta reflexão. Agradeço na pessoa do Dr. António Tavares, que foi interlocutor para poder estar convosco. Dizer que li com muito cuidado o documento para o qual soube agora que a doutora Clara deu um
contributo valioso. As minhas considerações sobre as propostas fiz-las chegar ao Dr. Rui Rio, estou na posse dele, portanto não me ia referir diretamente a cada uma das medidas, porque já o fiz, e com certeza que ele ou partilhou ou ainda vai partilhar. Querer dizer que o PSD deu um testemunho eloquente do que é fazer política com P grande, na questão do Covid, ao ter sabido pôr de parte aquilo que era secundário para se juntar ao essencial, e trouxe uma evidência que acho que é fundamental. É que nas grandes questões tem que haver aquilo que alguns chamam pacto de regime, outros poderão chamar, sem perder a identidade que cada partido tem, mas focalizando sempre naquilo que é o objetivo primordial de todos, que é a pessoa, e o PSD deu-nos o exemplo, e gosto de ouvir o Dr. Rui Rio dizer que não faz oposição por oposição, que faz sempre numa linha construtiva. Eu acho que isto pode ser a grande possibilidade de recuperarmos para a intervenção política aqueles que já não acreditam nela, por às vezes verem a classe política envolvida em coisas menores e deixar as essenciais. Eu peço à doutora Catarina que agora é que conte o tempo, está bem? Bom, eu não vou propriamente responder às perguntas, porque deixo isso para o debate. Eu gostava também de situar na grande questão que colocou e através disso, fazer entender porque é que a Caritas ousou desafiar num programa com um título que é apenas motivacional, que significou a inversão da curva da pobreza. E como hoje fala muito do achatamento da curva, nós não quisemos achatar a curva da pobreza, nós queremos mesmo reduzir a pobreza. Questão das desigualdades. Em primeiro lugar, eu acho que o grande instrumento para vencer este combate é a educação. A educação é primordial, porque a partir dela fica-se com os instrumentos para poder aceder às oportunidades, às múltiplas oportunidades. E uma educação que tenha duas vertentes, a vertente académica e a vertente da cidadania. Em ordem de uma participação, porque quando a doutora Catarina refere que a pobreza pode matar a democracia, ela mata por aqui. Mata, muitas vezes, pela iliteracia a vários níveis das pessoas, o que as faz reduzir a participação. Democracia sem participação não é democracia. Depois, falou-se, e bem, que outro veículo para vencer as desigualdades é o acesso ao trabalho. Mas chama a atenção que não basta aceder ao trabalho, porque dos 17,6% que o país tem na pobreza estrutural, e como foi dito e bem, o grande desafio que nos é colocado é fazer com que estes que agora, eu digo, caíram na privação de recursos financeiros, para não se chamar pobres, para não ficarem já conotados com algo que até é estigmatizante na cultura predominante da sociedade portuguesa. Desses 17,6%, mais de 9% eram trabalhadores. Quer dizer que só o trabalho por si, estão dados do INE, portanto, quer dizer que o trabalho só por si pode não contribuir para gerar as desigualdades, atenuar as desigualdades. É preciso que a distribuição da riqueza produzida pela criação dos postos de trabalho seja mais equitativa. Como é que isto se faz?
Não há outra forma conhecida, a forma mais objetiva é aquilo que Portugal ainda não conseguiu fazer, que é uma verdadeira arquitetura fiscal, que saiba incidir os impostos onde eles devem incidir e não fazer tanto caí-los sobre os rendimentos do trabalho. Portanto, a questão do trabalho é crucial, faz com que as pessoas não se sintam excluídas, porque a desigualdade gera exclusão, mas é importante que as pessoas tenham acesso a trabalho e a salário digno. Portanto, o instrumento não há outro, é uma distribuição fiscal mais justa para poder fazer o tal equilíbrio entre as diferenças. Quando falamos de desigualdade, não estamos a falar, ou melhor, quando queremos diminuir a desigualdade, não estamos a falar em uniformidade social, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de cada um poder dispor dos recursos necessários para ter uma vida digna. E depois há exigências decorrentes, muitas vezes até do próprio trabalho, etc., que exigem também diferenciações salariais. Agora, que não pode haver a desigualdade que gera pobreza. A questão da pobreza, bom, é uma frase feita, mas, na verdade, e gostei que mencionasse a decisão da Assembleia da República há uns anos, até por iniciativa da Comissão Justiça e Paz, de declarar a pobreza como uma violação dos direitos humanos. E para isso tem que haver, de verdade, vontade política para acabar com a pobreza. E para acabar com a pobreza é preciso assumir que há diferentes formas de viver a pobreza, algumas até que carregam consigo gerações. E estamos a falar muitas vezes não só no acesso ao rendimento, estamos a falar também na mudança de comportamentos. E essa mudança de comportamentos tem que passar por uma coisa que é fundamental, que é a autoestima. As pessoas têm que entender e interiorizar que a situação em que vivem não é uma fatalidade. E tem que se lhe dar meios, e portanto, quando se fala aqui do sector social, e como a doutora Clara diz e bem, há que reconhecer mais o papel das instituições, até por uma razão também muito pragmática, que também está nos livros e que toda a gente nos discursos fala, que é a subsidiariedade. Quem está mais próximo conhece melhor e por isso pode arranjar medidas mais assertivas, mais adequadas, porque se é verdade que temos que ter políticas públicas que criem condições para que essa erradicação da pobreza aconteça, na execução ela tem que muitas vezes saber entender as realidades e aplicar-se à medida aquilo que for o mais conveniente para as pessoas de acordo com a sua história de vida, com as causas em que vivem. Depois é preciso, na pobreza, termos sempre em vista esta ideia, que é o respeito pela dignidade das pessoas. Há sim uma certa ideia que passa que o pobre, para o pobre qualquer coisa serve. Isto vem a propósito do quê? De que as respostas que possamos dar sejam respostas dignas, que ninguém se envergonhasse de as poder beneficiar delas. É aquele princípio, não faças aos outros aquilo que não gostavas que fizessem a ti. Isto é muito importante por causa de uma certa ideia de que
vencer a cultura do desperdício é pegar no desperdício, no que sobra, e aplicá-lo nos pobres. Quanto à Caritas, a Caritas, rapidamente, na sua proposta, joga em dois vetores. Sabendo que nada se sabe. Acho que o pior, para além da incerteza da pandemia, a gente sabe que vai ter uma crise nunca vista, pelo menos por nós, no campo económico-financeiro. Vamos ter picos de desemprego muito dramáticos. Então, nós temos que saber equilibrar, e quando eu digo não é primeiro uma coisa e depois outra, é ao mesmo tempo aquilo que é o vetor da assistência, que chamam aqui no vosso projeto a emergência, portanto, acudir às necessidades imediatas das pessoas, mas ao mesmo tempo ir criando medidas que levem, e eu tomo atenção a esta designação, recuperação económica inclusiva. Não basta fazer recuperação económica. Nela, como agora se diz muito, e eu vou utilizar os termos, ninguém pode ficar para trás. Portanto, todos têm que fazer parte da recuperação económica. A grande dificuldade, e nós, Caritas, sabemos, é que como é que vamos fazer a recuperação económica quando temos hoje um problema que é da dimensão do mundo e da dimensão da Europa. Nós ainda não sabemos bem, fala-se, mas ainda não sabemos ao certo o que é que a economia, desculpe, o que é que a União Europeia vai fazer em termos económicos no apoio aos países que a compõem. Portanto, a recuperação económica passa por aquilo que a doutora Clara há pouco falava, que eu gostaria de chamar a atribuição de um rendimento de substituição. No comentário que fiz ao vosso trabalho, eu falo nisso. O que é para mim um rendimento de substituição? É a pessoa ter acesso, no mínimo, ao salário mínimo nacional, prestando atividades socialmente úteis, que essas atividades sejam mesmo úteis e não sejam ocupação dos tempos livres que, infelizmente, os desempregados têm. Portanto, serem colocados em instituições do terceiro setor em que possam requalificar-se, se for o caso disso, e há aqui uma área que já foi falada por todos, que é crucial, que é o apoio domiciliário, e temos que chamar a saúde para esta intervenção, porque tem sido de um abstencionismo altamente prejudicial e desqualifica o apoio domiciliário. Portanto, estou a pensar na criação de um apoio domiciliário mais completo, mais de acordo com as novas necessidades das pessoas. Há que reconverter tudo isso. Estou a pensar na recuperação urbana através do património degradado, porque as pessoas não podem fazer obras. Estou a pensar no apoio na proteção à natureza, na vigilância. Há tantas áreas em que os desempregados podem fazer trabalho socialmente útil. Para quê? Para não perderem os hábitos de trabalho, porque aí pode-se gerar a subsidiodependência, para terem socialização, e a socialização leva a que as pessoas partilhem com os outros as dificuldades que têm e se vá atenuando aquilo que em Portugal se chama muito de pobreza envergonhada, e possam ter o rendimento para subsistir. Agora, e depois faço umas perguntas, eu gostaria que isto fosse feito com base num contrato que eu chamaria contrato solidário de trabalho. O desempregado contratualiza com a instituição que o acolhe um contrato. E desse contrato, como acontece a muitos portugueses, o desempregado fazia o desconto para a segurança social. Para quê? Para não perder o vínculo à segurança social. Tanto em tempo de serviço, como naquilo que a segurança social lhe pode proporcionar. Quanto às ações de formação, a doutora Clara refere-se a isso. Eu tenho muito medo das ações de formação.
ou se fazem ações de formação, sabendo em termos de planeamento que aquilo que queremos, a quem queremos formar vai ter trabalho, ou então vamos ter profissionais dos cursos de formação. Agora, há uma área que eu acho que tem que se fazer formação. E formação extensiva, em primeiro lugar, aos desempregados e depois até à população, que é na literacia informática. É que a máquina do Estado, e agora vê-se a verificar isso, julga que em cada casa há um computador e há uma ligação à internet. E, portanto, todos os requerimentos e mais alguma coisa tem que ser feita através da internet. Vem-se a verificar agora com o ensino à distância que isso não é verdade. E mais, as pessoas não sabem trabalhar com a internet. A tal formação de reconversão, eu propunha que elas fizessem no tal contexto da prestação de atividades socialmente úteis. A pessoa estava na instituição, ao mesmo tempo que trabalhava utilmente, tinha um tempo de formação e alguém monitorizava essa formação e dizia que a pessoa estava apta a poder fazer apoio domiciliário porque foi aí que foi investido. Portanto, deixo só, tinha mais outras ideias, mas não pôs aqui nada, mas eu já percebi que... Uma segunda ronda pode depois falar das outras ideias. Portanto, deixo algumas, não me refiro à segurança alimentar quando se refere às cantinas sociais, gostava de falar também um bocadinho disso, mas no debate falaremos. Muito obrigada, Eugénio Fonseca. E para finalizar esta primeira ronda, passo então a palavra ao Jorge Bravo, que é o coordenador do CEN do PSD na área do trabalho e da segurança social, e pedia-lhe que nos fizesse a sua análise desta situação. Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite do Dr. Joaquim Sarmento e do Conselho Estratégico Nacional para participar neste debate aberto e livre. Obviamente que cumprimentar os meus colegas de painel e eu escutei com muita atenção e as intervenções e, enfim, um conjunto de ideias bastante valioso. Obviamente a minha intervenção hoje será feita a título estritamente pessoal, enfim, não há ainda resultado da reflexão conjunta do Conselho Estratégico sobre esta matéria. Haverá, enfim, iniciar-se os trabalhos em breve sobre este tema e, portanto, procurarei usar o meu tempo, enfim, que não é muito, para construir a partir daquilo que foram as opiniões dos anteriores intervenientes, enfim, todas elas muito valiosas e que incidiram muito, obviamente, naquilo que é em duas dimensões. Uma primeira, o curto prazo, não é? Enfim, e o curto prazo tem a ver com, enfim, uma tentativa de mitigar as quebras abruptas de rendimento, enfim, que o conjunto da sociedade portuguesa sofreu, enfim. E aqui as quebras de rendimento não afetaram apenas os grupos tradicionalmente mais vulneráveis às crises económicas, enfim, os grupos mais desfavorecidos ou com níveis de qualificação mais baixos, ou as mulheres ou até os jovens em início de percurso profissional, afetaram no fundo todos os trabalhadores, na sua generalidade, e a quebra não é uma quebra de sumenos, não é? Enfim, em muitos casos estamos a falar de perdas de rendimento imediatas de pelo menos 1/3 do rendimento, e isso tem implicações muito significativas naquilo que é a gestão do orçamento familiar, sobretudo nos casos em que, para além do seguro social, no fundo o seguro social principal que está a ser ativado neste campo tem sido o layoff, ou a figura do layoff simplificado, também no caso das pessoas que perderam já o seu posto de trabalho, enfim, as prestações por desemprego, mas essas, enfim, ainda assim não compensam integralmente a perda de rendimento e isso foi feito de uma forma abrupta, repito, para aqueles que não tinham este seguro social, enfim, e que não tinham outro tipo de seguros privados, não é? No fundo, e aqui também, enfim, há que referir que a proteção social tem uma dimensão e uma esfera pública e ela é a mais importante de todas, mas tem que haver também aqui uma importância a dar à esfera individual, à esfera coletiva, e esta pode ser feita até no conjunto das organizações e, portanto, é sabido que, enfim, em períodos de crise económica e de quebra de rendimento, do conjunto dos mecanismos de proteção, seja pública, privada, social ou até familiar, enfim, e aqui obviamente o entorno familiar nesta crise é mais dificilmente activável, enfim, pelas limitações que existiram durante o período de confinamento, que impediam a mobilidade até no território e mobilidade no seio familiar, e portanto houve aqui situações muito, muito delicadas, sobretudo para os mais idosos ou para as pessoas em maior dificuldade. Enfim, esse período, esperamos, tenha sido ultrapassado, mas continuam e persistem aqui algumas dimensões. Portanto, há aqui
uma dimensão de curto prazo, portanto, de compensação de rendimento de substituição, como falava aqui o Dr. Eugênio Fonseca, de mitigação dos efeitos da pandemia, enfim, houve realidades novas, algumas delas nunca experimentadas, como, enfim, a necessidade de criar proteção para pessoas que tiveram que ficar em confinamento ou em confinamento profilático, enfim, que era uma dimensão que não estava prevista nos seguros sociais tradicionais. Houve também a questão do apoio à família, aos cuidadores, não é? Dos pais que ficaram com as crianças, ou com os idosos, ou com outras pessoas a cargo, portanto, numa escala nunca antes vista. Enfim, a discussão sobre o papel dos cuidadores é uma discussão antiga na sociedade portuguesa, ainda não bem resolvida. Enfim, é sabido que tem havido um esforço coletivo no sentido de valorizar o papel dos cuidadores e de lhe dar a dignidade e, enfim, os apoios que eles necessitam para poderem desempenhar corretamente a sua dimensão. Enfim, obviamente aqui outros aspectos, enfim, novos, como, enfim, algum agravamento da desigualdade, por exemplo, no acesso à educação, não é? E eu, enfim, ressalvando, enfim, as excelentes intervenções anteriores que foram aqui feitas, se calhar concentrar-me naquilo que há que pensar agora no médio e longo prazo, não é? No curto prazo acho que já foi dito muito daquilo que é essencial. No médio e longo prazo eu penso que temos que quebrar este ciclo da pobreza, este ciclo vicioso da pobreza. E aqui eu penso que a chave está em garantir uma efetiva igualdade de oportunidades, em 3 ou 4 dimensões que são chave. Desde logo, a primeira que tem a ver com a educação e formação profissional. Como foi dito pelo Dr. Eugênio Fonseca, nunca haverá verdadeira igualdade de oportunidades, ou, no fundo, a capacidade de cada um poder tirar o máximo proveito do seu potencial se eles não tiverem as condições de, ao longo do seu ciclo de vida, e eu chamo a atenção para isto não tem a ver apenas com a formação inicial, tem a ver com a formação e qualificação ao longo de todo o ciclo de vida, enfim, e a velocidade que mudam hoje as profissões, a velocidade a que se atualizam as competências necessárias para, no fundo, ser bem-sucedido no mercado de trabalho, exige hoje uma visão completamente diferente daquilo que é a educação, não apenas na formação inicial dos jovens, mas também ao longo do ciclo de vida, onde têm que intervir, obviamente, as entidades públicas, mas têm que intervir também as organizações da sociedade civil e até as próprias associações patronais. No fundo, há excelentes exemplos de centros de formação profissional desenvolvidos em conjunto com as associações representativas do setor. Esta dimensão aqui é social. Há questões que têm a ver, obviamente, com a literacia e o acesso à sociedade de informação. Vimos isso também muito a propósito das crianças que, de repente, enfim, se viram excluídas do processo de ensino e aprendizagem pela ausência, no fundo, de acesso à sociedade de informação, e aqui há que fazer uma aposta muito grande, e não é apenas em termos de equipamentos, enfim, nós não queremos o regresso dos Magalhães, não é? Enfim, queremos verdadeiramente uma aposta na inclusão para a sociedade do conhecimento, e essa tem que ser uma aposta generalizada, e aqui não tem que haver diferenciação consoante o nível de rendimento ou o extrato socioeconómico, tem que ser por generalizados, todos têm que estar coberto desta proteção. Tem que ser também, obviamente, uma verdadeira igualdade de oportunidades no acesso à saúde, não é? O Sistema Nacional de Saúde fez uma escolha que, a meu ver, levanta algumas questões, mas enfim, não hoje o dia para debater, que tem a ver, no fundo, com a exclusão de todas as outras, enfim, soluções e, no fundo, todos os outros cuidados de saúde que não fossem, enfim, não digo todos, mas, no fundo, a esmagadoria, que não fossem aqueles estritamente ligados à pandemia e aqueles que fossem estritamente urgentes, e isso tem consequências que nós só vamos conseguir quantificar daqui por algum tempo, não é? Mas, olhando para os indicadores de mortalidade, eu, enfim, arrisco-me a dizer que há consequências e há perda de vidas humanas que resultaram dessa opção, e é uma opção muito duvidosa, ainda hoje continua a ser uma opção muito duvidosa, mesmo quando os números da doença não são tão graves quanto aqueles que tivemos no início. Há, obviamente, uma dimensão também de desigualdade de acesso a oportunidades, que para mim é muito significativa, e tem a ver no acesso à proteção social. E esta crise e este período que estamos ainda a viver, enfim, trouxe à tona um conjunto de novas exigências para as quais devemos refletir com grande cuidado. A primeira tem a ver com a proteção social das novas formas de trabalho, não é?
as novas formas de trabalho associadas, no fundo, à economia digital, ao trabalho das plataformas, aos vínculos laborais de curto prazo, aos trabalhadores independentes com relações de trabalho pouco estáveis. Enfim, há uma nova economia digital em que muitas vezes, no fundo, há hoje ainda alguma dificuldade em clarificar conceitos, no fundo. A proteção social tem 3 dimensões, não é? Uma dimensão mais assistencialista, de combate à pobreza, às desigualdades sociais, não é? Uma dimensão, enfim, muitas vezes de rendimento base, ou rendimento mínimo, ou rendimento social de inserção, e depois, consoante o país, há diferentes designações, e há depois uma dimensão, enfim, que é mais significativa, que é da proteção social, que carece da existência de uma relação contributiva prévia. Ou seja, o trabalhador tem acesso a uma proteção social em resultado de uma relação contributiva prévia, que tem que ter uma determinada duração, muitas vezes com determinados montantes, e, portanto, aquilo que nós vimos é que nesta nova economia digital, nestas novas formas de trabalho, muitas vezes é difícil, por exemplo, enfim, clarificar qual é o papel, quem é o empregador e quem é o trabalhador, não é? A proteção social está assente numa dupla contributividade do trabalhador e da empresa, e nas novas formas de trabalho nós temos, enfim, termino já, Catarina, temos hoje muita dificuldade em identificar claramente quem é o trabalhador, quem é o colaborador. Veja-se o caso das plataformas, não é? Das plataformas onde aqui empregam hoje bons milhares de trabalhadores. Temos, obviamente, um problema claro que ficou muito evidente neste período, que é do preenchimento das condições de acesso às prestações sociais, não é? Um problema que enfrentaram muitos dos trabalhadores independentes ou nestas novas formas de trabalho tinha a ver com o facto de não terem cumprido períodos mínimos de garantia, períodos mínimos contributivos, que eram exigidos no tal modelo tradicional de organização da proteção social para terem acesso às prestações. Ora, isto exigirá da nossa parte uma reflexão muito clara sobre como ajustar o modelo da proteção social a esta nova realidade, que vai ser cada vez mais generalizada, em que o trabalho é mais móvel, os direitos têm que ser portáveis entre diferentes profissões, entre diferentes fases do ciclo de vida. O acesso às contribuições sociais e, no fundo, aos direitos adquiridos ao longo do ciclo de vida deve ser feito, porventura, de forma mais flexível do que aquela que é feita hoje, não é? Enfim, há países onde, por exemplo, se adotou um modelo assente nas chamadas welfare accounts, ou seja, no fundo, contas individuais de Estado Social, em que, no fundo, as contribuições efetuadas ao longo do ciclo de vida podem ter várias finalidades, não é? Enfim, obviamente as habituais, o desemprego, a parentalidade, a doença, a velhice, naturalmente, a invalidez, mas, em alguns casos, permitem, por exemplo, até o acesso à habitação, ou seja, no fundo, o apoio a situações de carência habitacional ou até, no fundo, ao apoio a medidas como o conforto energético ou outras, e, portanto, isto, enfim, permitindo que o trabalhador, no fundo, restabeleça uma relação contratual muito mais clara e muito mais bem definida e muito mais responsabilizando para ambas as partes daquilo que são os direitos e os deveres, que no fundo incentive a uma redução da informalidade no mercado de trabalho. Nestas novas formas de trabalho há claramente um incentivo à informalidade, não é? Enfim, pela precariedade, pela dificuldade em encontrar estabilidade, enfim, muitas vezes, enfim, pelo pensamento no curto prazo, muito no curto prazo e muito médio, e menos naquilo que é as consequências de longo prazo. E, portanto, acho que é uma das, enfim, deixava aqui para debate futuro, enfim, o tempo já esgotou, é uma das dimensões em que se deve, no fundo, dedicar mais tempo nos tempos que vêm, tem a ver com uma adequação da proteção social ao novo mundo do trabalho, enfim, e que não é, enfim, é que já não falamos de grupos minoritários, de trabalhadores independentes ou precários ou de profissões ou de sazonais, falaremos cada vez mais de trabalhadores que podem ser simultaneamente independentes e dependentes, não é? Que podem ter ao longo do ciclo de vida várias fases, não é? Podem querer ser empreendedores e depois querem trabalhar por conta de uma entidade, não é? Podem trabalhar no setor público, podem trabalhar no setor privado, no setor social, não é? Podem trabalhar no estrangeiro, podem regressar, enfim, e vão acumulando direitos e deveres que devem, no fundo, poder habilitá-los a uma proteção social digna e condigna, enfim, que seja justa, no fundo, que seja justa entre gerações e que seja justa dentro da própria geração, enfim, porque os sistemas também devem, no fundo, garantir estes princípios para serem também confiáveis e, no fundo, e aceitos pelo conjunto
da cidade. Enfim, guardarei depois mais alguns comentários para a fase seguinte e agradeço desde já a tolerância da moderadora. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge Bravo. Nós tivemos aqui 4 visões muito interessantes e complementares. No Facebook estamos cheios de comentários, eu não consigo ler todos, mas vou ler 2 ou 3 que poderão utilizar para responder numa segunda ronda. Temos, por exemplo, a Maria Cândida Novaes, a dizer que a arquitetura fiscal e a utilidade da riqueza, começar a investimento de educação, equilibrar e diferencialismo. Neste momento é o momento de repensar a nação que queremos para os nossos jovens e dar continuidade a quem trabalha e quem é idoso e já vem muito a Portugal. Temos também o Daniel Ribeiro, uma enorme consequência do Covid, é uma alteração aos dependentes. Temos o Ricardo Mexia, que diz que as medidas sociais são fundamentais até ser possível controlar o futuro. Há famílias que, por simplesmente, não conseguem manter uma quarentena ou um isolamento, porque não têm condições de casas e têm uma precariedade laboral, se não trabalharem, não têm rendimentos. Temos, por exemplo, o São Pedro Azevedo, que fala na iliteracia digital, que é um óbvio problema, a questionar a fragilidade da disponibilidade de um sinal para a comunicação via internet, pensando no todo do país, mas também o limitarismo tecnológico digital das famílias, o que foram as necessidades tecnológicas que o confinamento mostrou, várias famílias têm computador, e o Sebastião sugerir também a leitura da Carta Aberta aos Poderes Políticos sobre a pobreza em Portugal, que o Conselho Social da União Europeia anti-pobreza enviou às entidades políticas e que se querem subscrever está o link na página do Facebook. Eu tenho aqui uma questão também aos nossos oradores, que é a seguinte. No mês passado, em maio, Mohamed Yunus, Nova da Paz, deu uma aula, como a maior parte das aulas de iniciação foi também por videoconferência, na Universidade Pontifícia Latranense, onde apontou à vida pós-pandemia, defendendo uma mudança de rumo, a necessidade de criar um mundo melhor, com novos modelos de economia social, menos concentrados na concentração de riqueza no sistema financeiro, que não visem apenas o lucro, dando, por exemplo, a indústria farmacêutica, que é particularmente importante durante a pandemia. E a questão é a seguinte: poderá o empreendedorismo social desempenhar também um papel importante no pós-Covid? E passava agora a palavra na ordem inversa, da palavra ao Jorge. Catarina, eu estou mesmo com muitas dificuldades em conseguir ouvir as questões. Não sei se a Clara ou a doutora Eugénia Fonseca conseguiu compreender bem. Não sei se a Catarina pode só colocar aqui, não estou mesmo com muita dificuldade. Não, acho que estamos com o mesmo problema de ouvir. Há ali uma interferenciazinha, não se conseguiu perceber claramente o que é que Catarina, não sei se é possível só colocar, copiar a questão do... Só se é possível transpor aqui para o chat, que não sei se é problema aqui do meu lado, mas estou mesmo com... Conseguem ouvir melhor agora? Agora sim, sim. Ora bem, então a minha questão prende-se com o seguinte. No mês passado, o Mohamed Yunus, Nobel da Paz, deu uma aula, como a maior parte das aulas hoje em dia foi também por videoconferência, e apontou à vida pós-pandemia defendendo uma mudança de rumo, a necessidade de se criar um mundo melhor com novos modelos de economia social, menos concentrados na concentração de riqueza e no sistema financeiro e que não visem apenas o lucro. E o exemplo que ele deu foi a indústria farmacêutica, que é particularmente importante durante a pandemia. E a minha questão é se poderá o empreendedorismo social desempenhar um papel importante no pós-Covid? Muito bem, eu penso que a resposta é positiva e o período que estamos a enfrentar chamou-nos a atenção para um conjunto de dimensões significativas. Não é? Obviamente esta dimensão, enfim, da pobreza, da exclusão social e da vulnerabilidade de certos grupos, ela no fundo emerge sempre que há contração económica. Aqui emergiu e vai emergir novamente com uma força agravada, mas chamou-nos também a atenção para enfim, a forma como temos lidado com
a nossa relação com o planeta, portanto, no fundo, com a utilização dos recursos naturais e com a sustentabilidade da vida humana. Enfim, e aqui há questões que nos vão acompanhar durante muito tempo, não tem a ver apenas com a descarbonização da economia, com a utilização das energias fósseis versus renováveis. No fundo, nós temos, o mundo está a caminhar para os 9 mil milhões de habitantes no planeta. E não há perspectivas deste crescimento abrandado. Portanto, a pressão, mesmo no fundo que a economia adote modelos económicos e de organização económica e social mais respeitadores do ambiente e, obviamente, mais respeitadores daquilo que é a coesão social, a pressão sobre os recursos naturais ela vai continuar a existir, não é? E vai se manifestar cada vez de forma mais premente. Enfim, não sabemos ainda se a atual pandemia é apenas um primeiro sinal dessa pressão, mas nós sabemos que há muitos sinais desta pressão crescente sobre o planeta, mas desde logo, para além desta dimensão da sustentabilidade e no fundo e do equilíbrio na convivência com o planeta, têm que emergir também novas formas de equilíbrio no contrato social. E aí claramente, enfim, não é aceitável que se mantenham por muito mais tempo os níveis de desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza que se verificam hoje, a nível global. Enfim, ou seja, no fundo, se olharmos para o quadro das nações, há uma concentração excessiva dessa riqueza num conjunto bastante restrito de nações e, no fundo, há aqui uma dificuldade das nações emergentes, no fundo, em aceder aos níveis de bem-estar. Enfim, muitas vezes, para aceder aos níveis de bem-estar, são levados a tomar comportamentos menos responsáveis na relação com o ambiente, veja-se o caso da China ou da Índia, portanto, no fundo, enfim, que não aceitam hoje as restrições que estão a ser, enfim, negociadas no âmbito do Acordo para o Planeta, porque entendem, no fundo, que não atingindo ainda os níveis de crescimento económico que outras economias beneficiariam, usufruindo do planeta. Há também aqui outras dimensões, como a própria ocupação do território. Eu queria chamar a atenção para este aspecto. Portugal é um país relativamente pequeno no contexto das nações, mas é um país perfeitamente assimétrico na distribuição da população no território. E eu penso que a atual pandemia pode e deve ser uma oportunidade para o interior, não é? Nós vimos que as desigualdades, enfim, que se estão a gerar e que se geraram, elas não são iguais em contexto rural e não são iguais em contexto urbano, e são diferentes. Não estou a dizer que são maiores ou menores, mas elas são diferentes no contexto urbano e em contexto social. Em contexto urbano há mais acesso a alguns serviços públicos, à saúde, mas obviamente há outro tipo de restrições que não existiam em contexto social. O teletrabalho é uma realidade, enfim, que muitos de nós, enfim, fomos obrigados a ter que aceder pelas circunstâncias que são conhecidas, mas é uma realidade que pode e deve oferecer uma oportunidade novamente para o interior, porque no fundo que permite salvaguardar as condições em termos de acesso à tecnologia, no fundo acesso aos sistemas, aos meios de informação, permite no fundo que alguém possa exercer a sua profissão em condições de iguais, de oportunidade de acesso à progressão na carreira, de qualificação, a um quadro urbano próximo dos centros de decisão, e isso no passado não se verificava, não? E eu penso que isso é uma grande oportunidade para o interior, e eu acho que das políticas, enfim, que se tomarem para o futuro, esta deve ser uma dimensão a ser claramente explorada. Portanto, e veja-se, por exemplo, no caso da administração pública, não é? Enfim, houve algumas indicações, ainda muito termos, enfim, que a própria administração pública tenderia a adotar de forma crescente o teletrabalho. Enfim, havia até algumas metas, não sei se ainda metas muito indicativas, de 25% da administração pública em teletrabalho. Eu penso que pode ser uma oportunidade claramente para que estes trabalhadores da administração pública possam aproveitar também esta realidade para, no fundo, regressarem, se calhar muitos deles ao interior e poderem, no fundo, desenvolver a sua vida em comunidade, em condições de satisfação pessoal e profissional muito melhores do que aquelas que têm hoje, criando, enfim, aliviando muitos dos problemas que, no fundo, foram criados nas áreas metropolitanas nos anos mais recentes, nas décadas mais recentes, pela excessiva concentração das atividades, por alguma, no fundo, aglutinação da criação de emprego em torno das grandes áreas metropolitanas, com os problemas que nós conhecemos, do acesso à habitação, da mobilidade pública, dos transportes, da própria pobreza e exclusão social, que no fundo
que ela, no fundo, eu diria, ela em contexto rural é mais visível, no fundo, é mais escrutinada pela comunidade, em contexto urbano, às vezes passa mais despercebida, mas também, no fundo, o contexto urbano e o contexto rural geram estímulos diferentes à integração social. Portanto, e aqui penso que pode ser também uma oportunidade. Portanto, regressando à questão, claramente que sim, portanto, eu acho que no fundo o período pós-pandemia deve ser uma oportunidade para refletir sobre um conjunto de grandes, no fundo, dimensões que têm a ver com os modelos de crescimento e desenvolvimento económico, desde logo no relacionamento com o planeta, esse é crítico, na construção das relações sociais e de trabalho, no fundo, o próprio modelo de organização das empresas vai ter que mudar muito em função das novas formas de trabalho e, do fundo, e até do papel preponderante que o trabalho poderá vir a assumir no futuro. É uma oportunidade, no fundo, para corrigir décadas e décadas, no fundo, de desertificação do interior, de envelhecimento do interior, no fundo, que não tem hoje, o interior não tem hoje condições demográficas de per si para poder competir com o litoral na atração de investimento, na criação de emprego e na criação de condições de atratividade das populações, para, no fundo, reter os jovens. Portanto, tem que haver aqui uma força externa, no fundo, tem que ser criados fatores exógenos que motivem o regresso em números significativos de trabalhadores qualificados ao interior e até, no fundo, de pessoas já numa fase mais adiantada do ciclo de vida. Nós temos países em que a fase final do ciclo de vida, no fundo, a reforma, é aproveitada para regressar a comunidades mais pequenas, enfim, mas são estruturadas, no fundo, não são decisões apenas individuais, de cada um de regressar à sua comunidade de origem, são decisões estruturadas, no fundo, são pensadas para aliviar a pressão em contexto urbano, criando soluções de acesso à saúde, de acesso aos cuidados de bem-estar, que realmente a população envelhecida requer o tipo de cuidados que em contexto urbano são mais facilmente acessíveis, em contexto rural, em alguns casos são difíceis, o acesso à saúde no interior não é homogéneo, não é? Portanto, é muito difícil e penso que nestas dimensões há aqui um grande potencial para corrigir um conjunto de problemas significativos da sociedade portuguesa que de outra forma, porventura se não fosse a pandemia e a emergência das novas formas de trabalho, a importância do teletrabalho, a maior atenção ao respeito pelo planeta, porventura não seria tão fácil, no fundo, convencer mais gente a mudar, não é? A mudar de paradigma. Mais gente, eu digo mais gente, mais organizações também, no fundo, também no caso das empresas. Muito obrigada, e antes de passar a palavra ao Eugénio Fonseca, ia ler aqui uma mensagem que temos no Facebook que se dirige diretamente, que gostaria de interpelar o Sr. Eugénio Fonseca, que é do Renato Domingos, que diz que mencionou o rendimento de substituição, e também queria interpelar o Jorge Jave, que citou o rendimento social de inserção. De forma, o Renato Domingos gostaria de saber o impacto que teria o rendimento mínimo garantido que existiu até em 2003 e recentemente aprovado bem nas contas da Segurança Social e se tal custo é comportável com eficiência nos rendimentos dos agregados familiares. Doutora Catarina, não consegui entender a questão. Interferências. Sempre que eu abro o Facebook fico com interferências, mas a questão do Renato Domingos é o que entende sobre o rendimento de substituição e se teria sentido existir um rendimento mínimo garantido. E, portanto, esquecemos o empreendedorismo. Mas também gostava de ouvir a opinião sobre o empreendedorismo. Então, rapidamente sobre aquilo que o Dr. Jorge disse, ele deixa aqui uma agenda muito exigente para... Eu gostava até que não se falasse no pós-Covid, porque eu acho que temos que aproveitar, porque nem sabemos o tempo que vai durar a questão do Covid. Não estou, nem desejo nada que a pandemia, mas sem ser em pandemia, eu julgo que não vai ser fácil encontrar uma solução estável para que os cidadãos convivam com um vírus que é novo e é desconhecido, portanto, porquê? Porque o ser humano é assim mesmo, se não
se não vai por motivações, às vezes até muito primárias, rapidamente esquece, isso tem vantagem em algumas circunstâncias, e eu receio que na anterior crise também julgámos que alguma coisa ia mudar no sistema económico, etc. Nada mudou, ficou tudo na mesma, e eu acho que esta é uma oportunidade crucial para se fazer estas mudanças e ter os cuidados que o Dr. Jorge refere. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é urgente no mundo. A Organização das Nações Unidas tem que ser revista a missão da Organização das Nações Unidas. O mundo precisa efetivamente de um órgão regulador que seja respeitado e seja aceite para poder fazer a monitorização, o controle e assegurar os equilíbrios com as respectivas contrapartidas quando isso não é respeitado e não ser o que está a acontecer agora com o Conselho de Segurança que determina tudo e depois até com a veleidade dos países desrespeitarem compromissos que assumiram. Estamos a falar, em termos de algumas das questões que colocou, elas resultam também porque não houve o compromisso para se cumprirem programas que estavam definidos. O empreendedorismo social, sem dúvida, mas ninguém nasce empreendedor. E há que criar a lógica da participação, porque antes de ser empreendedor tem que se assumir a participação ativa na coisa pública. E há aqui um dominador comum que nós temos que começar a equacionar, que é o valor do bem comum. Enquanto isto não for interiorizado, e uma das coisas que a pandemia nos disse foi, efetivamente, somos interdependentes. E mais que esta interdependência, a questão, quando houver alguém em situação de desigualdade, o outro que é mais igual não fica totalmente bem. Porque depois geram-se aqueles fenómenos que estamos a ver, e está a surgir uma coisa, por exemplo, na Europa, que é altamente perigosa, que são os movimentos inorgânicos que podem criar desestabilização na organização política. RSI, rendimento de substituição. A pergunta é muito interessante e eu coloco desta forma. O rendimento de substituição pode ser o RSI, mas o RSI tem que ser revisto para poder cumprir a missão que eu atribuí ao rendimento de substituição. E relativamente ao RSI, há muita coisa a esclarecer. É preciso assumir, enquanto o RSI for aquilo que é, temos que assumir que é uma medida que visa apenas diminuir a agressividade da pobreza. Ela não é uma medida para a erradicação da pobreza. E tem que ser entendida como tal. Penso que isso já foi experimentado e há muitas dúvidas, e no nosso país penso que há todas as dúvidas. Há quem já fale num rendimento básico universal. Portanto, o rendimento social de inserção tem um objetivo, está direcionado. Se queremos dar-lhe uma funcionalidade mais inclusiva, mais promotora do combate às desigualdades, nós temos que redimensionar a medida. Nas condições, nos compromissos da contratualização e nos montantes. Agora, eu sou incondicionavelmente adepto do RSI, fiz a proposta que foi aceita já para se acabar com os 3 meses que a lei previa entre a candidatura e a situação que gerou a necessidade da candidatura. As pessoas tinham que estar 3 meses a fazer prova que não tinha
meios de subsistência, esta crise o que trouxe novidade é que foi abrupta e agressiva. E, portanto, esses 3 meses não faziam sentido. O governo legislou, acabou com isso. Depois também é preciso perceber que entre a aprovação da candidatura e a atribuição do rendimento não podem distanciar, às vezes, 2, 3 meses, porque isso depois, para pessoas que possam não ter ainda uma consistência organizativa de orçamentos familiares e pessoais, pode gerar perturbações na utilização desses montantes. E depois é preciso não esquecer, e muitas vezes se acusa esta medida pela parte que ela tem de mais importante e que eu reconheço não é sempre bem aplicada por quem tem o dever de aplicar a medida se subtrai a essa responsabilidade, que é o chamado programa de inserção. A medida diz que, sem ser crianças, doentes crónicos e idosos, toda a gente, em contrapartida, tem que ter um programa de inserção. Isto nunca foi valorizado, porque é aqui, e eu conheço muitos casos, de pessoas que, ao fazerem a candidatura ao RSI, por exemplo, foram, no contrato de inserção, regressaram à escola, porque eram analfabetas. Nós, neste país, ainda temos gente analfabeta e gente adulta. E isso foi uma possibilidade das pessoas, pelo menos, adquirirem conhecimentos escolares básicos. Portanto, não quero mais um rendimento. O rendimento social de inserção, se não for alterado, não resolve o problema que eu enunciei, porque está relacionado com a realização de atividades socialmente úteis e numa conexão com o emprego solidário, mas com objetivos que eu mencionei, de não desvincular a pessoa do mercado de trabalho e não criar exclusão social. O rendimento social entra no esquema da proteção social, que é outra realidade. Muito obrigada. E ia passar a palavra ao António Tavares para se pronunciar sobre estes assuntos, e agora julgo que consigo fazer um comentário, ler um comentário que foi publicado no Facebook, que é do Ricardo Mexia e que diz: medidas sociais são fundamentais até para ser possível controlar o surto. Há famílias que pura e simplesmente não conseguem manter uma quarentena ou um isolamento, não têm condições nas suas casas e têm uma precariedade laboral total que, se não trabalharem, não têm rendimentos. E uma questão que se coloca com isto é: que medidas devem ser tomadas para além da formação e capacitação para que se promova a poupança e a gestão de finanças pessoais de forma a preparar-se para situações de catástrofe, calamidade, para que ninguém fique a descoberto. Passo a palavra ao António Tavares. Muito obrigado, Catarina. É evidente que falar nesta questão do empreendedorismo social e juntá-la depois também no combate à pobreza, de forma a que ninguém fique descoberto, como era esse último comentário, dava também outra conferência. Eu iria somente tentar situar aqui em 2 ou 3 situações que, do meu ponto de vista, são importantes. A primeira tem a ver com a questão do papel da classe média. Eu acho que nós temos esquecido um bocadinho a classe média nesta crise. Ela está a sofrer bastante, porque acaba por ser aquela que é mais contribuinte líquido para o Estado, porque não consegue beneficiar, porque os seus rendimentos ainda são alguns, não sendo muitos, são alguns, e não consegue beneficiar de muitos apoios, e ao mesmo tempo também não consegue deixar de fugir a suportar o sistema fiscal, como já aqui foi dito. E parece-me que isso é uma das questões que nos pode levar a refletir, e também já foi dito, a questão de como é que nós vamos olhar a médio e longo prazo para esta estrutura. Eu acho que isto é um momento oportuno para o país olhar para o que pode fazer, do que pode fazer no futuro. A questão tem muito a ver com a responsabilidade social das empresas. Nós vamos ter que chamar as empresas para a responsabilidade social. Nós vamos ter que olhar de uma maneira diferente para a classe média, que também faz falta,
O problema que há um pouco o Eugênio falava, dos discursos securitários e populistas, eles só são possíveis, venham eles pela esquerda ou pela direita, quando falta equilíbrio à sociedade, quando falta equilíbrio a todos aqueles que estão, e quando falta equilíbrio é quando falta rendimento, é quando falta emprego, é quando há o risco de deixarmos alguns tais igualdades de oportunidades. Eu lembro perfeitamente que esta é uma característica do PST, que é apostar na igualdade das oportunidades. Na igualdade das oportunidades. Apostar numa sociedade sem classes, no sentido de essas desigualdades não ficarem depois espelhadas no nosso dia a dia. E aí esta ideia do empreendedorismo social pode surgir. E pode surgir, já foi aqui referido, pelo interior, mas também nas grandes cidades. Eu acho que hoje em dia há muito empreendedorismo social que pode ser feito. Nós podemos chamar as empresas, nós não temos muito uma tradição de filantropia, não temos muito uma tradição de sociedade civil na nossa vida pública, ao nível empresarial. Eu acho que elas poderiam ser chamadas para, com as instituições do setor social, darem o seu contributo exatamente no desenvolvimento do que poderiam ser mecanismos de empreendedorismo social. E nos mecanismos de empreendedorismo social há muitos, não tem que ser só tecnológicos, não tem que ser só da área da investigação científica, também podem ser exatamente no apoio aos cuidadores, ao apoio domiciliário que é feito. Há hoje imensas falta de mão de obra nas instituições, falta de mão de obra no apoio às pessoas, aos idosos que estão sozinhos, às famílias que são hoje já mais reduzidas e têm um caráter quase exíguo. E aí nesta área do empreendedorismo social eu acredito verdadeiramente que há um caminho para fazer. Há também dar condições para que se possa incubar projetos da área do empreendedorismo social e que se possam juntar aqueles que têm alguma disponibilidade financeira com aqueles que tratem acima de tudo o seu entusiasmo. Isto parece-me importante. Eu não queria repetir muito mais sobre aquilo que já foi dito pelos meus colegas de painel, mas gostava de trazer aqui para a mesa também a voz de alguns que são geralmente esquecidos, e esses esquecidos eu queria chamar também a classe média, aquela classe média que praticamente há hoje em Portugal gente que trabalha e quase que paga para trabalhar, devido à carga fiscal que é tão forte e tão pesada. E eu gostaria aqui também de deixar que esses também muitas vezes ficam a descoberto e acabam por ser os tais novos pobres, aquelas pessoas que têm a tal pobreza envergonhada, mas que também são decisivas para uma tal sociedade onde a coesão económica e social possa existir. Obrigado. Muito obrigada, e para uma breve intervenção passava a palavra ao Jorge Bravo. Muito bem, muito obrigado. É muito breve, só para comentar algumas das questões que foram colocadas pela audiência. A primeira, em relação, retomando o tema do rendimento social de inserção, existe no fundo uma figura mais generalista ainda do rendimento básico universal. A minha posição pessoal é de que a oferta, enfim, a existência de um rendimento garantido, incondicional, sem uma ótica de contratualização, é altamente perniciosa para a sociedade e pode gerar comportamentos totalmente contrários, no fundo, àquilo que é o objetivo que todos temos, que é de uma lógica de combate à pobreza e de erradicação da pobreza, no fundo de promoção. Nós queremos políticas públicas que promovam uma ascensão social em que a condição de origem não seja uma condição que condicione todo o percurso de vida de uma criança, de um jovem. No fundo, queremos que a condição de origem não ponha em causa, no essencial, as oportunidades de vida que ele pode ter para ter uma vida condigna, para ter uma ascensão social, para se qualificar, para poder, no fundo, ter depois uma recompensa pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Não queremos criar, com certeza, incentivos para que, no fundo, um conjunto de grupos sociais que, de per si, já têm uma maior propensão à não participação no mercado de trabalho, à informalidade, no fundo à marginalidade até no fundo crónica, se sintam confortáveis nessa posição. É óbvio que queremos que existam redes de segurança, de combate à pobreza extrema, e esses devem sempre existir, mas elas devem ser entendidas como um recurso de última instância e não como um recurso de primeira instância, não é? Quando nós, enfim, a criação do rendimento básico universal é a existência de um rendimento de primeira instância, seja qual for no fundo o comportamento
e a atitude e a participação cívica de cada um no contexto da cidade, enfim, sem qualquer tipo de contratualização, nem sequer uma contratualização social, como referia o Dr. Eugénio. Eu pessoalmente sou contrário a esta opção. Para terminar só, em relação ao papel da poupança e de outros mecanismos de proteção social, para além dos seguros públicos, dos seguros sociais. Claramente que esta crise também prova que aquelas famílias ou indivíduos que no fundo conseguiram ter alguma poupança de lado, que conseguiram ter alguns mecanismos de proteção social, de seguro, em contexto individual ou de seguro coletivo, no contexto das organizações, resistem melhor às recessões, aos períodos de crise. E, enfim, eles não devem substituir a figura do seguro social, mas devem ser complementares e devem diversificar os riscos, não é? Eles têm riscos diferentes e estão sujeitos a ameaças distintas e, portanto, claramente que há um papel também para a poupança pessoal e para a criação de outros mecanismos de proteção que não apenas o do seguro social, enfim, que há de ter um papel maioritário, mas não deve ser o único, incluindo no fundo outras formas de proteção social não contratual, como aquelas que acontecem no contexto das instituições de solidariedade social. Muitas vezes, no fundo, estamos a falar de direitos e deveres sem uma contrapartida monetária, no fundo, mas que auxiliam nesta proteção social. Agradeço uma vez mais o convite e a oportunidade de participar. Muito obrigada e passava então agora a palavra à Clara Marques Mendes para nos deixar as notas finais, já que começou, e também para nos explicar o que pensa sobre as medidas de recuperação inclusiva, ou seja, não são apenas necessárias medidas de emergência face à Covid. Eu posso, desculpe, doutora Clara, eu tinha pedido no chat, mas se calhar não consegui trabalhar. Eu só queria deixar uma nota para finalizar. Nós temos que ter muita atenção a um perigo que é recorrente nestas crises, que é o endividamento ou sobreendividamento das famílias. E há que criar condições para atenuar esse grande perigo que se vai arrastar se não houver medidas que possam ancorar esse endividamento. O governo criou condições para que as pessoas não fossem despejadas das suas casas, não pudessem a eletricidade, a água e a luz. Mas as pessoas têm que estar conscientes que, terminada a moratória, têm que pagar aquilo que agora não pagam. E isso vai, se as pessoas não têm rendimentos, vai, mesmo que seja, eu estou a referir-me ao sector público, no sector privado, as coisas até podem ser bem diferentes e mais gravosas. Se as pessoas não tiverem consciência disso, a espiral do endividamento depois acaba por ser muito mais difícil a recuperação económica dessas próprias pessoas. E gostava de dizer à doutora Clara, se tiver acesso ao contributo que eu mandei ao doutor Rui Rio, e se quiser depois dialogar sobre alguma coisa, estarei à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. É sempre enriquecedor este debate de ideias, que acabou por ser muito consensual. Muito obrigado. Muito obrigada e passava então agora a palavra à Clara Marques Mendes. Ok, está aqui ativado. Obrigada, Catarina, mais uma vez. E agora, respondendo a este repto, dizer que é um gosto para mim e naturalmente para o PSD, em nome do grupo parlamentar, seguramente conversarmos, na sequência que disse agora o Eugénio Fonseca, conversarmos porque eu acho que estas matérias nunca estão fechadas e, portanto, acho que é fundamental haver contributos de todos e nós podemos sempre melhorar as nossas visões e as soluções a encontrar. E eu gostaria de dizer, mesmo na sequência da sua intervenção, gostei muito da expressão que a Catarina agora usou, que é a recuperação económica inclusiva, que eu acho é precisamente aquilo que tem que ser feito. Nós falamos muito da questão da recuperação económica, é verdade, mas essa recuperação económica tem de facto de ser inclusiva e isso diz respeito a um conjunto de medidas que dizem têm mais diretamente a ver com as condições que se dão às famílias e aos próprios trabalhadores, porque falou também da questão do trabalho digno e acho que essa deve ser uma luta que nós nunca devemos deixar de travar, e o ser trabalho digno significa ter salários adequados e em condições face àquelas que são as funções que são exercidas e significa precisamente combater as situações de precariedade. Agora, o que nós nos deparamos nesta fase aqui em concreto, é que de facto houve uma fase, como eu referi na minha intervenção inicial, houve uma fase que foi necessário o Governo, e naturalmente com o apoio do Parlamento, acudir a uma situação mesmo de emergência,
para fazer face às pessoas que ficaram de repente sem rendimentos, mas agora é preciso ir muito mais além. E são as tais medidas estruturais, designadamente essas. E aqui volto a reiterar aquilo que tem sido uma posição do PSD, que é fundamental. Nós temos de garantir que o dinheiro gasto pelo Estado, as formações profissionais, as reconversões profissionais, são uma mais-valia para o trabalhador. E são um garante de empregabilidade, porque só assim é que nós vamos a trabalhar e estamos a trabalhar para um trabalho digno, é garantir às pessoas as condições de empregabilidade, porque nesta fase, de facto, tem de se dar um enfoque especial, porque nós sabemos dos elevados números de desemprego, para que a nossa sociedade continue a evoluir e vença esta situação complicada que estamos a viver e que também não sabemos exatamente quando é que vai terminar. Portanto, gostaria de deixar esta preocupação do PSD e um dos outros aspectos também, que é a preocupação, que são medidas, de certa forma, estruturais, e nós temos, de facto, estes momentos de crise, por vezes, devem nos levar a repensar a nossa sociedade, a repensar atitudes, a repensar comportamentos. E a questão que foi referida pelo Jorge Bravo relativamente à proteção social e aos novos modelos de proteção social, tem toda a razão, até porque acho que de facto tem de haver um grande debate sobre essa matéria, uma grande análise sobre essa matéria, envolvendo toda a sociedade, porque nós verificamos agora com esta situação de pandemia que houve muitas pessoas que ficaram a descoberto dos apoios precisamente porque não têm aquela situação tradicional. Porque é uma pessoa que pode estar numa situação de trabalhador independente e ter também um contrato de trabalho, por exemplo, a tempo parcial. Nós vemos muitas situações, aliás, houve uma chamada de atenção da senhora Provedora de Justiça ao Governo de que nesta fase do apoio aos trabalhadores, houve muitos trabalhadores que ficaram de fora, portanto concordo inteiramente que essa reflexão deva ser feita e deva ser pensada. Deixava aqui uma última nota para dizer que da parte do grupo parlamentar, acho que foi aqui um bom, excelente contributo, que devemos continuar a trabalhar, e há aqui um aspecto que é muito, muito relevante, e com isto eu gostaria de terminar, é dizer que de facto o apoio domiciliário deve merecer por parte de todos, não quer dizer que as outras matérias todas elas são relevantes, mas o apoio domiciliar deve merecer de facto uma atenção muito especial, e é precisamente nesse sentido que nós fizemos a proposta, e a proposta no sentido de incluir nos serviços básicos também serviços básicos de saúde. Nós temos uma sociedade com os contornos demográficos de uma sociedade cada vez mais envelhecida, nós temos de garantir, e com dificuldades, que às vezes não é só questão de ser do envelhecimento, e portanto nós só teremos uma sociedade justa e uma sociedade cada vez mais igual se olharmos para todas estas temáticas com a atenção que merece. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui a conversar convosco. Muito bem, eu queria agradecer a todos os oradores que, sem exceção, contribuíram para uma conferência muito interessante e que dava para ficarmos aqui a falar muitas mais horas. Queria pedir desculpa pelos meus problemas de som. Descobri só tarde que devo ter uma incompatibilidade no computador entre o Facebook e o Zoom. Sempre que abria o Facebook cortava-me o microfone do Zoom, mas agora já funciona, só que já é no fim. Além da conferência de hoje, queria anunciar que ainda vamos ter um conjunto de conferências do SEN até ao dia 13 de julho. A próxima conferência é já na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, aqui à mesma hora, e será sobre o investimento público no pós-crise. Deixo aqui o convite para quem quiser assistir. Mais uma vez, obrigada a todos, boa noite e até breve. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Até breve.